Chama-se ao palco Sua Excelência o Ministro da Economia e Mar, professor Costa Silva, para proceder ao encerramento do primeiro encontro das entidades reguladoras portuguesas. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite da engenheira Ana Paula Vitorino para estar aqui presente esta tarde no encerramento desta excelente iniciativa que é o primeiro encontro das autoridades reguladoras em Portugal. Se nós olharmos para a história do nosso país depois da implantação da democracia, e dentro de um ano vamos celebrar os 50 anos da instalação da democracia em Portugal, que é um passo extraordinário e histórico, e a seguir nós temos, a partir do início da década de 90, o desenvolvimento de todo o nosso sistema de regulação. E há um primeiro período, entre 1990 e a revisão constitucional de 1997, em que é criada a CMVM, em 1991, como todos sabemos, e depois a ERSE, que é a entidade reguladora dos serviços energéticos. Na década seguinte, curiosamente, desenvolve-se todo o resto do processo, com a criação da Autoridade da Concorrência, as entidades reguladoras da saúde, da comunicação social e todas as outras que nós temos aqui hoje presentes nesta sala. E a minha primeira palavra é de agradecer o trabalho extraordinário que o sistema regulatório em Portugal tem feito. Aos senhores presidentes das várias instituições e nas suas pessoas, todas as equipas e tudo aquilo que tem sido feito. Eu sou uma pessoa que acredita profundamente na regulação. Nasci num país, em Angola, em que, na sequência da independência de Angola, o governo angolano resolveu estatizar a economia e vi literalmente com os meus olhos, de um dia para o outro, a economia colapsar. A estatização da economia não funciona porque a espécie humana funciona com base em estímulos e a inovação, o desenvolvimento de projetos, aquilo que move o desenvolvimento da atividade humana passa muito por esses estímulos. E as economias estatizadas, como nós sabemos, colapsam, desaparece aquilo que é o estímulo para o funcionamento da mente humana e estão sempre condenadas. E, portanto, como também a partir dessa experiência acredito profundamente na economia de mercado, acho que a economia de mercado é absolutamente vital, a preservação da competitividade, a preservação da concorrência é essencial para as economias criarem mais valor e desenvolverem as suas atividades. Mas sabemos, e este é o grande dilema que coloca a regulação como uma espécie de centralidade no funcionamento dos sistemas democráticos, se nós deixarmos que a economia de mercado funcione por si só, sem nenhuma regulação, nós temos os efeitos mais nefastos do capitalismo selvagem, do capitalismo que destrói os direitos, destrói propriedades e destrói tudo aquilo em que toca. E, portanto, para contermos o capitalismo dentro do seu funcionamento, que é progressivo, que pode ser inclusivo, que pode gerar valor e inovação, precisamos de um sistema regulatório forte. E espero que desta reflexão que é feita, nesta excelente iniciativa que a engenheira Ana Paula Vitorino desenvolveu para se refletir sobre o papel da regulação, o que foi feito e os diferentes efeitos que a regulação está a ter no sistema económico em Portugal, é absolutamente vital. E queria realçar ainda nesta introdução um aspecto que me parece crucial. Eu nasci a seguir à Segunda Guerra Mundial, atravessei muito do que foi o Estado Novo e em Angola, onde vivia na altura, com tudo aquilo que os regimes fascistas e autoritários implicam. E, portanto, sou profundamente democrático. Mas face a muitas das derivas que vejo hoje nas sociedades democráticas, incluindo o nosso país, com a eclosão dos populismos e tudo aquilo que pode pôr a democracia em causa. A democracia é um sistema extraordinário, mas tem grandes fragilidades. E uma delas relaciona-se com o seguinte: os agentes políticos repousam numa espécie de confiança limitada e irrevogável. E o sistema democrático é isto. É um sistema que repousa nesta confiança que é muito limitada e é revogável. E isso verificamos todos os dias no nosso funcionamento. Ora, não podemos ter uma sociedade coesa, uma sociedade que funciona sem termos a confiança e a confiança dos cidadãos. E o sistema regulatório, por si só, pela sua independência dos poderes políticos, pela sua capacidade de intervenção da economia, pela sua capacidade de preservar e defender as regras, é absolutamente crucial
para aumentar a confiança dos cidadãos. E precisamos de responder aos desafios novos que estão exatamente à nossa frente e que são essenciais para termos um sistema regulatório cada vez mais eficaz, mais operante e que suscite essa confiança dos cidadãos. E é por isso que eu penso que a reflexão que é aqui feita sobre tudo aquilo que foi alcançado e, sobretudo, depois de, no período da Troika, se ter desenvolvido a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, o impacto que ela teve ou não teve em todo o sistema, aquilo a que podíamos chegar e ainda não chegamos, quais são as perspectivas que se abrem à nossa frente, a reflexão muito importante sobre a independência de direito que advém das leis, dos decretos-leis, das leis, dos estatutos orgânicos, da Constituição da República, que confere aos reguladores, mas depois também a independência de facto no seu funcionamento, na sua eficácia, na sua relação com o mercado, na capacidade de se construir essa confiança com os cidadãos. E isso é absolutamente vital. Eu penso que nessa perspectiva as entidades regulatórias, para além de defenderem as regras da concorrência, assegurarem a competição, protegerem os interesses dos cidadãos, também estão encarregues em múltiplos aspectos da proteção dos direitos ambientais e da questão do ambiente. E isso coloca-nos muitos desafios relativamente ao futuro, que irei abordar de seguida. Mas antes disso, queria referir o seguinte: quando olhamos para a história da nossa civilização, é extraordinário. Há sempre uma tensão entre o interesse público e os interesses privados. Está na antiguidade grega, está na antiguidade romana, nas civilizações clássicas. Toda essa discussão se processou ao longo da história. É uma discussão que depois vai entroncar no trabalho do filósofo Rousseau. Para ele, o desenvolvimento dos interesses egoístas põe sempre em causa o interesse coletivo. É um dos grandes debates que está presente em todo o percurso da Revolução Francesa. Temos Robespierre e Saint-Just de um lado, os fanáticos do bem coletivo, e do outro lado, Danton e os seus companheiros, numa posição mais moderada, que muitos consideram porventura cínica. E esta tensão foi sempre imanente no desenvolvimento da história. Ela está presente no trabalho de 1714 de Bernard de Mandeville, na sua famosa Fábula das Abelhas, em que ele defende que é o desenvolvimento dos interesses egoístas que assegura a riqueza coletiva. E é na base desse trabalho que Adam Smith faz a sua formulação da coordenação dos interesses individuais para assegurar o interesse coletivo. Como sabemos, esse mantra foi discutido e rediscutido ao longo da história. Há muita gente, incluindo eu, que não está estritamente de acordo com a mão invisível. Nós vimos que a mão invisível não funciona e as crises financeiras, com a desregulamentação que as provocou, todas as cascatas de crises que atravessam as nossas sociedades neste século, têm muito a ver com esta questão que é absolutamente vital. E é por isso que, face à situação que nós vivemos hoje do ponto de vista internacional, com a fragmentação da geopolítica mundial, com a emergência de dois grandes blocos que caminham para uma confrontação, se não fizermos nada, com as repercussões que está a ter no comércio internacional, com a fragmentação do próprio comércio internacional, as disrupções nas cadeias logísticas, é absolutamente fundamental regressarmos ao trabalho, por exemplo, do filósofo francês Montesquieu, que foi o primeiro a pôr claramente no ponto do debate a importância do comércio como pacificador das relações internacionais e como fator de desenvolvimento da riqueza. E nos debates contemporâneos é também muito presente todo o trabalho de Alex de Tocqueville e a sua chamada de atenção para a importância da relação entre os agentes económicos, os agentes políticos e as economias locais. E eu penso que esse é um aspecto também muito importante nesta panóplia de considerações que podemos tecer e de analisar para interrogar também o papel dos reguladores e aquilo que podem fazer em benefício da economia. Como dizia Aristóteles no seu trabalho A Ética a Nicômaco, ele dizia que a economia só tem sentido se funcionar para promover o bem público. E é isto que está sempre no centro dos nossos debates. E nós, sem um sistema de regulação forte, completamente independente do poder político, que faça funcionar as regras, que atue quando é devido
e que inspire o funcionamento da sociedade, nós não vamos ter uma economia competitiva e uma economia que seja cada vez mais afirmativa no cenário internacional. E isso coloca-nos grandes desafios para o futuro, porque tudo hoje está a mudar e a mudar a uma velocidade impressionante. A economia portuguesa em 2022, apesar da situação muito difícil criada na Europa, e atenção que a Europa é o continente que é fautor das duas grandes guerras mundiais, e entre o início da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda morreram 150 milhões de pessoas na Europa. E, portanto, para pessoas como eu, que nasceram exatamente a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, que tinha em casa um pai que se preocupava com toda esta mutação geopolítica, a questão da guerra na Europa é uma espécie de murro no estômago, que parece que os fantasmas todos que tínhamos no passado podem nos revisitar. E um dos escritores favoritos do meu pai, que era o Stefan Zweig, escreveu um livro extraordinário que é O Mundo de Ontem, onde ele explica que quando a guerra começa, quando os muros se constroem, quando as pessoas radicalizam as suas posições, os amigos deixam de falar com os amigos e começa-se a construir o ódio que não conduz a situação alguma. E é por isso que é absolutamente fundamental, dentro desta perspectiva, defendermos o funcionamento das economias e olharmos para a nossa economia com cada vez maior confiança. A economia portuguesa cresceu ano passado 6,7%, foi um dos maiores crescimentos da União Europeia. Temos que ser sempre sérios e honestos e reconhecer que há aqui um efeito de base, porque houve uma queda impressionante do PIB do país em 2020. A economia portuguesa foi altamente flagelada pela crise do Covid, mas há também uma contribuição significativa do consumo interno, que cresceu 5,7% em 2022, e uma contribuição muito impressionante da procura externa líquida, nomeadamente do turismo e dos serviços. Mas a economia portuguesa não é só turismo, nós temos um extraordinário setor da metalomecânica, a fabricação de máquinas e de equipamentos, e as exportações em 2022 atingiram os 23 mil milhões de euros. Nunca tinha acontecido antes. E nós precisamos também de ambição no nosso país, muitas vezes puxamos o nosso país para baixo, mas eu vejo em múltiplos setores da atividade económica e das empresas essa preocupação de fazer cada vez melhor. A nossa indústria de componentes é outra indústria absolutamente extraordinária, está a crescer 3, 4% ao ano, à revelia daquilo que se passa noutros países europeus, gerou 12 mil milhões de euros de receitas em 2022, foi o recorde na sua história, e não existem hoje automóveis a circular no espaço europeu que não tenham componentes produzidas em Portugal. Mas para assegurarmos o desenvolvimento de todos estes setores, incluindo o turismo, que é um dos motores da economia nacional e que atingiu em 2022 um recorde em termos das suas receitas, gerando 21,1 mil milhões de euros. Para assegurarmos o funcionamento de todo este sistema económico, nós precisamos de um sistema regulatório forte. E é por isso que tudo aquilo que pode ser feito sobre a reflexão deste caminho percorrido, das lições, de como é que podemos reforçar o sistema regulatório, é indispensável para o futuro. E não vamos ter nenhuma ilusão. Nós estamos a verificar mutações sem precedentes no funcionamento da sociedade, no funcionamento das economias. A digitalização por si só, como muito bem mostra um estudo da McKinsey, pode ter um impacto na economia que é 10 vezes mais rápido que a Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. Estamos a falar aqui de uma transformação exponencial. E a lei exponencial é a lei matemática que a espécie humana mais pobremente compreende. E esta transformação exponencial está sobre os nossos olhos. A digitalização da economia, a digitalização dos processos de trabalho das empresas, das cadeias de produção, dos modelos de negócio, por si só abre novas dimensões para a economia. O ciberespaço multiplica a economia, generaliza e globaliza as ligações instantâneas e as atividades económicas, promove a conectividade digital e promove a economia de dados. E o que é que se está a passar? Estamos a ver hoje no mundo com mutações muito significativas induzidas pela digitalização, que mudam o funcionamento das sociedades, das empresas, de todo um conjunto de profissões e vão mudar o sistema de regulação. Nós estamos a ver na nossa civilização uma adoção em massa destas tecnologias digitais que era impensável algumas décadas atrás. As grandes invenções dos séculos passados, se olharmos para o telefone
que o Alexander Bell inventou, ele demorou 50 anos a chegar a metade dos lares americanos. A rádio demorou 38 anos. O que é que se passa? A internet demorou 3 anos, o Facebook 1 ano, o Twitter 9 meses. A disseminação a uma escala sem precedentes de todas estas invenções está a mudar tudo. E do ponto de vista do sistema regulatório, é muito importante repensarmos e vermos como responder a estes desafios. Se olharmos para o comércio está a mudar com o uso das plataformas digitais, com o comércio eletrónico. E o valor, o ativo mais importante das plataformas digitais não é o ativo físico, é o valor intangível dos dados. E nós estamos a ver a mudança dos próprios processos de fazer comércio hoje no mundo, com a desintermediação dos brokers, a agregação de produtos e processos para expedição simultânea, o desenvolvimento de software, de interfaces. E, portanto, como é que vamos regular atividades que se multiplicam, que se propagam a uma velocidade descomunal? Como responder hoje a tudo aquilo que se passa ao nível da inflação e do contexto inflacionário e como é que vamos assegurar a competitividade, a concorrência num contexto desta índole e, portanto, promovendo e fiscalizando tudo aquilo que se passa na atividade económica. O que é que vamos fazer relativamente à disseminação sem precedentes da inteligência artificial? Atenção que a inteligência artificial vai ser a eletricidade do século XXI. Ela vai mudar completamente o funcionamento das sociedades. E, desde logo, numa grande área que estamos a trabalhar, que é a saúde. Acompanhei durante algum tempo, no âmbito do MIT, um projeto que era para identificar o cancro da mama nas mulheres americanas. O cancro da mama é uma das doenças mais disseminadas nos Estados Unidos a esse nível, e o que é que eles fizeram? Construíram uma base de dados anonimizada, 50 mil mulheres americanas. Só que a base de dados é anonimizada, não tem o nome de ninguém, tem a sua história clínica. E estas extraordinárias tecnologias, como a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, conseguem ver aquilo que o olho humano não consegue ver e conseguem identificar as primeiras deformações das células, as alterações iniciais que são um indicador da doença. Qual é o resultado disto? Eles hoje conseguem identificar o cancro da mama numa mulher com 6, 7 anos de avanço. E isso muda tudo, prolonga a vida das pessoas, assegura o bem-estar. Mas para aplicarmos estes sistemas no nosso país, nós temos que, evidentemente, com as bases de dados que existem, ver a lei da proteção dos dados, como é que vamos fazer. Uma coisa é certa, a nossa população de 65 anos ou acima está a tornar-se predominante na nossa pirâmide etária. Temos um problema de retração demográfica, de inversão na nossa pirâmide. E eu sou das pessoas que acreditam que o envelhecimento é uma coisa boa, porque a alternativa é muito pior. E, portanto, temos que olhar para o envelhecimento para tirar partido dele, tratar esta população, dar-lhe mais hipótese de prolongar a sua vida. E com tudo aquilo que se passa nestas áreas, é fundamental fazermos investigação. Mas como é que vamos regular esta investigação? Como é que vamos assegurar a proteção dos dados? Como é que vamos assegurar a partilha das imensas bases de dados que existem em múltiplos subsistemas? Como é que vamos superar os muros que existem? Porque no nosso país gostamos de funcionar muito em silos e não falamos uns com os outros, cooperamos pouco uns com os outros. E aqui é um desafio para a regulação, é um desafio para a investigação, é um desafio para tudo aquilo que pode propiciar um desenvolvimento diferente. E também a mesma coisa se passa com a energia. Todos os nossos mercados de eletricidade na Europa foram moldados na década de 90, quando não existia ainda o impacto que hoje vemos das energias renováveis. Não existiam os modelos de autoconsumo, os modelos de produção descentralizada, quando não existiam os mercados de créditos de carbono. E, no entanto, todo este mercado tem que ser reformulado e tem que atender. E depois, como é que o vamos regular? Quais são os desafios que se colocam? É por tudo isso que eu penso que a reflexão é muito importante e nada melhor do que juntar numa mesma sala toda a experiência das nossas várias entidades reguladoras, olhar para todo o percurso que foi feito, tirar ilações e ver como é que vamos responder a estes novos desafios do século XXI. O século XXI não vai ser o que foi o século XX, vai ser um século extremamente diferente. Ainda por cima, nestes primeiros 23 anos, nós fomos confrontados com toda esta cascata de crises.
E, portanto, é a democracia, é o funcionamento da economia, é o funcionamento da regulação, é a resposta a todos os grandes desafios que nós temos à nossa frente. E nunca podemos esquecer que nós verificamos hoje no mundo, em alguns setores da economia, comportamentos que não são éticos. E é preciso fazer regressar a ética à economia. O professor Amartya Sen escreveu um livro exatamente da ética e a economia, em que ele diz que o comportamento estritamente por interesse pessoal está longe de ser a única via de assegurar o interesse público. E, portanto, há outras perspectivas que se desenvolvem. Há uma nova geração de jovens que têm outras aspirações, que aposta na economia da partilha. Há muita mudança que se está a operar e é muito importante que a economia, o sistema democrático e a regulação acompanhem todos estes fenómenos e se preocupem com aquilo que vai formatar o que vai ser o nosso futuro. E como dizia o filósofo francês Henri Bergson, o futuro não é aquilo que nos vai acontecer daqui a algum tempo. O futuro é aquilo que nós vamos fazer agora. Muito obrigado. Em nome da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, agradecemos a vossa presença, bem como a participação das dezenas de oradores, cujas intervenções contribuíram para uma reflexão conjunta sobre os desafios futuros da regulação. Despedimos-nos até ao próximo encontro. Boa tarde a todos.